Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Anitta e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Anitta no México. Gente, duas coisas. Primeiro, a minha pele tá uma porcaria, não sei o que aconteceu. Eu troquei um produto que eu usava, um creme que eu usava, e eu acho que está ferrando com a minha pele. E segundo, eu não sei se a luz tá boa ou não tá. Eu tô achando que tá estourada, tá? Se tiver, me falem o que vocês acharam para eu poder arrumar. Porque eu tô com uma ring light nova que eu trouxe do Brasil e ela é grande e eu não sei se tá bom. Bom, é isso. Eu acredito que todos vocês tenham acompanhado que ontem, no dia 19 de setembro, a gente teve um terremoto aqui no México. E coincidência ou não, esse é o terceiro terremoto que acontece na mesma data e o segundo que acontece logo depois de uma simulação de terremoto. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou contar sobre o que eles estão chamando de maldita coincidência e um pouco de como foi a minha experiência. Então, depois da vinheta, eu conto tudo para vocês. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like e se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. Muito que bem! Todo dia 19 de setembro acontece uma simulação de terremoto como forma de homenagear as pessoas que morreram nos terremotos de 1985 e também no de 2017. Então, sempre ao meio-dia e pouquinho toca o alarme e as pessoas aproveitam para treinar e também para prestar sua homenagem. Bom, ontem, ao meio-dia e 19, tocou o alarme. Como vocês vão poder ver nesse videozinho que eu vou deixar em algum lugar aqui para vocês. E como o Cris ele tinha uma call à 1 da tarde, a gente resolveu almoçar porque depois ele não ia ter um horário. E eu tinha um monte também de coisa para resolver, para fazer do trabalho. Então a gente não participou do simulacro para almoçar. A gente tinha exatamente 30 minutos para almoçar. Só para dar um contexto aqui para vocês. O mês de setembro, ele é geralmente tenso aqui na cidade, tá? Aqui na cidade do México. Porque ele é considerado como um mês que tem mais terremotos. No ano passado, por exemplo, a gente teve um terremoto relativamente grande no dia 7 de setembro. Além disso, muita gente passou pelo terremoto de 85, que foi bem complicado para a cidade, pelo de 2017, que também foi super pesado. Então, as pessoas, geralmente as pessoas mais velhas, elas têm, eu não sei como explicar, mas um trauma, tá? Uma espécie de trauma. As pessoas, elas ficam ansiosas, elas relembram tudo que passaram, das pessoas que morreram, enfim, é um mês mais tenso. Quando entra setembro, começa a ficar mais tenso. Você vê, assim, o pessoal mais já falando, pelo menos em outras redes, né? Não vou citar os nomes aqui, mas falando, começou setembro, vamos tirar setembro do calendário, setembro. Então, né, o pessoal já fica mais incomodado com essa data. E além disso, a cidade do México, ela tem muito resquício ainda do terremoto de 2017. Se você andar por algumas regiões, você ainda vai ver que tem muito prédio que não foi demolido, muita gente que perdeu as casas. Você ainda vai ver alguns estragos, tá? Do terremoto de 2017. Então, é um dia, principalmente o dia 19, é um dia pesado e se sente essa tensão meio que no ar. É um dia mais estranho aqui na cidade. E exatamente 46 minutos depois da simulação de terremoto, do dia 19, o que aconteceu? Outra vez aconteceu um terremoto. Sabe aquela piada de mau gosto? É exatamente assim que todo mundo recebeu essa benção de terremoto. Sério, parece piada de mau gosto. É muito mau gosto. O terremoto de 2017 aconteceu 1h15 depois do treinamento. E esse aconteceu 46 minutos. Então, enfim, é bem estranho. E é por isso que ontem as pessoas começaram a chamar esse último terremoto de maldita coincidência. Porque, né, realmente, 3 terremotos na mesma data é meio estranho.
Deixa eu contar um pouco para vocês como é que foi a minha experiência ontem, tá? Então, como eu falei, a gente almoçou, o Cris, ele estava na call dele e eu estava aqui sentada nesta mesa, aqui, exatamente neste lugar, escrevendo uns materiais, fazendo umas coisas que eu precisava. Aí eu comecei a sentir a cadeira mexer, a cadeira começou assim a balançar, de rodinha, então ela foi um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Aí a mesa também deu uma chacoalhadinha, assim, uma tremidinha. Aí eu vi com esses quadrinhos aqui, ó, esses aqui de cima, aqui, esses daqui de cima, eles começaram a trepidar, eles são de metal, eles começaram a trepidar. Aí tem um espelho que fica aqui na minha frente, também começou a mexer. Só que meu cérebro, ele não se atentou que estava acontecendo alguma coisa. Eu só estava achando meio estranho, estava meio mareada. Aí, o que que eu fiz? Eu olhei para o meu umidificador. E a água do umidificador, ela tava assim, ó, parecia um maremoto. Sabe quando você vê barquinho em filme, em Mar Bravo? Era isso. Aí foi que eu me toquei que tava tendo um terremoto e que tava tudo balançando. Foi muito estranho. Aí, quando o cérebro percebeu, nossa, é um terremoto, eu gritei pro Cris, Mor, olha, tá tendo um terremoto, é um terremoto. Ele muito calmamente avisou o pessoal da call que tinha um terremoto e que ele voltava daqui a pouco. E o alarme da cidade não tinha tocado. Gente, peraí. Fica no relógio, que não para de vibrar, o povo resolve me chamar agora. Bom, então foi aí que eu me toquei que realmente estava tendo um terremoto. E o alarme da cidade ainda não tinha tocado. Aí o Cris, ele avisou o pessoal, né, da reunião, falou assim, olha, gente, eu vou ter que sair porque tá tendo um terremoto, volto daqui a pouco. A gente subiu para pegar os gatos e quando a gente estava subindo para pegar os gatos, que os gatos dormem no quartinho, eles estão dormindo no quartinho lá em cima, graças a Deus, diga-se de passagem, porque eles dormem dentro da caixinha, então a gente só fechou a caixinha. Foi nesse meio tempo de subir para pegar os gatos e descer que o alarme da cidade tocou. Então, aí, né, a gente desceu. Tava com os gatos, ele pegou, eu peguei o celular, tava com o celular na mão, um gato, ele com outro gato, saímos. A gente saiu, fechou a porta, não trancamos, não levamos chave, nada, a gente só saiu. Eu confesso que essa foi a segunda, realmente, assim, que eu senti um terremoto, foi a segunda vez que de fato eu senti alguma coisa. E eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu já expliquei num outro vídeo que a gente tem dois tipos de terremoto. De maneira assim, bem simples, bem tosca, eu vou explicar de novo para quem não assistiu o vídeo, enfim, para quem está assistindo agora, como é que funciona esses dois tipos. E eu vou explicar dessa forma tosca, porque foi assim que me explicaram, e é assim que eu entendi, é assim que eu explico para as pessoas e elas entendem, tá? Então, é assim, ó. A gente tem dois tipos de terremoto. Os terremotos que balançam e os terremotos que vibram. Os que balançam, que foi esse que teve ontem, ele é como se fosse um pêndulo. As coisas vão balançar. Literalmente elas balançam. Prédio balança, tudo balança, tá? E por isso que é um terremoto que a gente consegue identificar mais fácil, mesmo se a sirene demora para tocar. Porque a gente está sentindo que está balançando, né? Fala assim, nossa, eu tô bêbado e não bebi, as coisas estão meio fora do eixo. É porque tá tendo alguma coisa. Apesar de meu cérebro estar lento e ter demorado para reconhecer, ele reconheceu. Esse terremoto, ele é ruim? Ele mas ele não é não é o pior, tá? Então, quando esse tipo de terremoto acontece, esse que de balançar, ele estraga as coisas, mas é em menor escala. O que é preocupante e é perigoso é o terremoto que vibra, porque os prédios, eles têm sistema para aguentar o balançar, mas nem sempre eles têm para aguentar a vibração, tá? Esse que vibra, mesmo se for uma intensidade menor, ele pode fazer um estrago bem maior. Eu vou explicar mais ou menos como é que é a sensação desse que vibra. Sabe quando você está num prédio ou, sei lá, na tua casa e na rua passa um ônibus ou um caminhão muito pesado que aí dá uma chacoalhada assim, dá uma vibrada? Você sente essa vibração? É exatamente isso que a gente sente, só que com uma intensidade um pouco maior.
Então, o primeiro terremoto que eu senti de verdade mesmo, foi esse que vibra e foi de noite. A gente estava sentado no sofá, estava no apartamento antigo ainda, a gente estava sentado no sofá, já eram 10 e pouco da noite, tava vendo TV e de repente eu senti o sofá vibrar, mas ele vibrou, não é que ele fez assim, ele fez assim, ó, ele deu uma vibrada. E depois desse terremoto, que o sofá vibrou e a gente desceu com salém, foi de noite, a sorte que estava acordado, não tinha ainda tomado meus remédios para dormir, a gente ficou lá, enfim. Depois disso, todos os outros terremotos, a gente segue os protocolos, sim, mas eu sempre falo para vocês, eu não senti, eu não senti nada, tá tudo bem e tudo mais. Então, né, eu senti dois. Esse que eu falei que foi uma vez à noite e esse de ontem. E a gente. Uma coisa que é, não sei, curiosa, mas é um fato. A gente resolveu morar aqui em Polanco porque ele é considerado uma zona mais segura para terremoto. Por isso que, na maioria das vezes, a gente não sente, a gente sabe o que está acontecendo, a gente faz os protocolos por segurança, mas a gente não sente. Agora, se você pegar zonas como Condessa, como Roma, como Zona Rosa, aí sim, lá se sente muito. E geralmente é onde foi mais afetado em 2017, onde é mais afetado quando tem um terremoto de maior intensidade. O terremoto de ontem foi de magnitude 7,7, que é alto, e o epicentro dele foi em Michoacán, que está mais ou menos 300 e poucos quilômetros aqui da Cidade do México. O de 85 foi exatamente no mesmo lugar, o epicentro foi o mesmo, só que ele foi de 8,1. Então, o de 85, sim, fez mais estrago, até porque a cidade não estava tão preparada como ela está hoje, tá? E além de ele ter sido mais forte, o que, consequentemente, né, vai fazer mais estrago. Já o de 2017, ele foi de 7,1. Ele foi mais fraco do que os outros dois, só que tem um ponto bem importante. Ele aconteceu em Puebla. Puebla está aqui do lado, fica a 130 e poucos quilômetros daqui da Cidade do México. A gente vê o vulcão, o Popocatépetl, aqui da cidade. Então, é muito perto. Por isso que a destruição de 2017 foi muito grande mesmo, tá? Porque, né, quanto mais perto o epicentro aqui da Cidade do México, mais a gente sente e mais estrago vai fazer. Mesmo não sendo tão forte quanto o de 85, por ele ter sido mais perto, ele fez, como eu falei, estragos maiores. Então, tem isso, né? Pode falar, o terremoto foi de 8,5, mas ele foi longe daqui da Cidade do México, vai fazer menos estragos. Se for perto, mais estrago. Bom, depois de passado o susto, a gente voltou para o apartamento e, como um processo meio que padrão, a gente sempre faz é ver se depois do terremoto apareceram algumas rachaduras no apartamento. E pela primeira vez, sim, apareceram rachaduras aqui. Eu vi rachadura no banheiro, nesse quarto que eu tô, na parte de cima e na sala, ali na porta de fora, na parede da porta, e eu acho que é isso. A gente avisou a proprietária que tinha essas rachaduras. Ontem veio já o moço olhar se são rachaduras estruturais. Não são, é só rachadura de gessinho, tá? Não é nada demais, mas a gente avisou a proprietária e pediu para alguém vir, porque, né, somos brasileiros e no Brasil a gente não tem terremoto, a gente não sabe o que é uma rachadura que pode afetar o apartamento ou não. Então, vamos pecar pelo excesso do que cair um pedaço de teto na minha cabeça. Eu vou mostrar para vocês depois, eu vou colocar aqui na sequência as rachaduras para vocês verem. Não é nada absurdo, tá, gente? Mas é que a gente não sabe realmente como funciona. Foi a primeira vez que rachou, que a gente viu que rachou. Então, por questão de segurança nossa, a gente avisou a proprietária. Ó, gente, vou tentar mostrar as rachaduras. Eu não sei se vai dar para ver muito bem, porque, né, tem a luz e sem luz não dá. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa rachadura aqui, ó.
ela não tinha, então rachou bem. Aí, pro quarto. Vocês vão ver só os tetos. Aqui, também, eu acho que essa daqui nem vai dar pra ver, ó. Aqui tem essa rachadura, que não tinha. Essa outra do lado aqui, essa aqui já tinha. Ai, tá difícil, né? Mas essa menor aqui não. Ai, gente, vai ficar uma bosta, mas eu não tenho como, ó, tá vendo? Eu não tenho como fazer isso ficar melhor, desculpa. Aí, vamos pra cozinha. Deixa eu acender a luz. Ó, rachou aqui, tá vendo? Então, aqui. E se você abrir a porta, aqui também, ó, isso não tinha. Então, isso é novidade. E aqui também tem um rachadinho, tá? Aí eu vou subir lá pro terraço. Ó, aqui no terraço, gente, aqui tá descascando porque tá choveu muito e aí pintaram porcamente por cima pra entregar o apartamento e aí começou a ficar fofo e descascar, tá? Isso aqui depois a gente vai arrumar. As telas e aqui... Ai, gente, tem roupa no varal. Olha, que coisa. O vizinho também lavou roupa porque hoje saiu o sol. E aqui, ó, rachou aqui, nesse ponto. E a rachadura vem até aqui embaixo. E rachou aqui, essa parede aqui. Que isso deixou a gente um pouco mais preocupado, porque aqui tem um buraco, tá vendo? Essa janela, ela é um buraco X, sei lá, enfim. E aí essa daqui deixou a gente preocupado, mas o cara explicou que rachou nos rejunte dos tijolos. Bom, além disso, a gente também ficou com a internet sobrecarregada, por motivos óbvios, né? O gás, ele foi desligado, porque estava tendo fuga de gás, e por conta disso, também a luz eles cortaram por algum tempinho, e voltou meio oscilante depois, porque, né, gás e luz são duas coisas que podem dar problema aí. Uma coisa que eu sinto falta, que tinha lá no prédio antigo e que aqui não tem, é um alarme que o porteiro tocava quando o porteiro mesmo percebia que estava tendo um terremoto. E aquilo me deixava muito mais segura, me dava uma segurança maior, porque eu sabia que se ele estava tocando aquele alarme, parecia um alarme de escola, sabe, de intervalo, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, então eu ia descer. E o porteiro, ele era a pessoa que reunia todo mundo. Ele que reunia todo mundo lá no outro apartamento, ele que sabia quem tinha descido ou não, ele era bem ativo nessas questões. Isso era bem legal. Aqui nesse prédio, a gente tem que contar com o nosso feeling, né? Com o que a gente aprendeu, com o alarme da cidade e com o aplicativo de terremoto, que demorou um pouco para dar o alerta, mas a gente percebeu, tocou o alarme, enfim, tá tudo bem, né? Uma coisa que me perguntaram é como é que você sabe a hora que você tem que voltar para casa? É que a gente fica no meio da rua, tá? Aí me perguntaram, como é que você sabe a hora que tem que voltar para dentro de casa? Geralmente tem umas pessoas que já são mais experts em terremoto, e aqui no prédio tem algumas senhoras, e aí elas que dão uma comandada ali. Então, quando as pessoas começam a entrar e eu vejo que elas falam, não, vamos entrar, aí eu entro, tá? Eu nunca sei quanto tempo tem que ficar na rua. Eu vou no embalo, gente. É assim que eu faço. Essa é a verdade. Porque não é uma coisa organizada, olha, agora pode ir. Não é como era no outro prédio, não era 100% organizado, você seguia uma fila indiana e tudo, mas o porteiro lá, o Eduardo, ele falava, olha, agora tá liberado, pode entrar. Aqui não, quem fala essas mulheres, a gente entra, a gente vai vai com todo mundo, sabe, seguir o fluxo. E aí a gente também sobe de escada, tá? A gente não usa o elevador, a gente desce de escada e sobe de escada. E o que acontece quando tem terremotos grandes? Tem mais problemas, né? Além de danos materiais, aqui na Cidade do México foram reportados 21 imóveis com danos e 4 deles com risco de desabar. Uma ponte que foi fechada, que vai ter que ser reparada porque fez um buraco. Eu vou também colocar um videozinho para vocês.
Em Michoacán, tiveram 2 mortes e pessoas feridas. A gente ainda, além disso tudo que eu falei, a gente ainda tem que lidar com as réplicas. As réplicas, elas são terremotos que seguem acontecendo depois do terremoto maior. Então, você tem o maior e aí vão seguindo tendo os menores por causa desse maior, tá? Geralmente, essas réplicas, elas são de menor intensidade. Então, até às 7 da manhã de hoje, 20 de setembro, tiveram 692 réplicas, sendo a maior de 5,8. Portanto, apesar de ter as réplicas e normalmente serem mais baixas, pode, não quer dizer que vai acontecer, ter outros terremotos ao longo da semana. Voltei! Hoje é quinta-feira e eu voltei para contar que ontem, a 1h20 e pouquinho da manhã, teve um outro terremoto de 6,8 ou 6,9, que também o epicentro foi lá em Michoacán. E eu estava dormindo, plena, maravilhosa, nem senti nada. O Cris também estava dormindo, ele falou que sentiu, mas viu que eu estava dormindo e não quis descer. Então a gente passou ileso desse terremoto. Mas como eu falei, a gente vai ter réplica e eu tinha dito no vídeo que poderia ou não ter outros terremotos ao longo da semana. E pois bem, teve, né? Porque eu já sabia que isso acontecia, porque 2017 foi assim. Eu tô vendo algumas matérias, muita gente saiu do apartamento, ele foi um pouquinho mais longo, chacoalhou, teve prédio aqui em Polanco, tá? Que teve que ser interditado, mas aqui tá tudo bem, eu já olhei, as rachaduras não aumentaram. E vocês vão perguntar, mas por que você não desceu? Eu tomo remédio pra dormir, gente, eu tomo remédio de tarja preta. Antes que perguntem, é o médico que me dá esse remédio. A gente pensou bem, pensou como seria, colocamos os prós e os contras, e entre eu dormir bem e a quantidade de terremoto que tem mais dias que eu preciso dormir do que tem de terremotos. Então a gente optou sim pelo remédio, e pra mim foi ótimo, eu dormi, eu não percebi, tava tudo bem, e acordei hoje de manhã com um monte de mensagem perguntando se eu tava bem, mas sim estou, não aconteceu nada, mas como eu falei, podem existir as réplicas, né, ou outros terremotos durante a semana, quando tem um terremoto muito mais forte, e isso aconteceu. Então vim contar pra vocês, e é isso. Em 2017, o Cris, ele já morava aqui, tá? Quando teve aquele terremoto de 2017. Eu cheguei aqui 2 dias depois. Já estava programado para vir minha viagem, mas teve o terremoto. Era para ter vindo um dia antes, mas não deu por causa do aeroporto, que ficou fechado e tudo mais, porque realmente foi muito forte. E aí eu cheguei 2 dias depois. Quando eu cheguei, eu vi a cidade destruída, eu vi o pânico no rosto das pessoas e eu também sofri com essas réplicas. Então, mesmo chegando 2 dias depois, eu peguei réplica, peguei dentro do aeroporto quando eu cheguei, tá? E peguei também uma vez que eu tava no shopping. Eu não senti. Se você me perguntar se sentiu tremer, sentiu alguma coisa? Não. As pessoas falavam que tinha. O Cris falou, olha, tá tendo, vamos seguir todo mundo. Mas se você falar, sentiu o chão tremer, sentiu algum enjoo, alguma tontura? Não, tá? Mas o que eu percebi é que as pessoas, elas estavam já com tanto medo do que tinha acabado de acontecer, que elas se apavoravam. Elas realmente ficavam apavoradas com a ideia de ter, porque eu ouvi sim, uma vez no aeroporto a gente não ouviu sirene, foi o pessoal do aeroporto que pediu pra gente sair porque estava tendo terremoto. E na segunda vez eu estava dentro do shopping, tocou o alarme do shopping, não tocou o alarme da cidade. Ou se tocou, eu também confesso que eu não saberia, eu não conhecia, tá? Mas tocou um alarme do shopping, e quando tocou esse alarme, as pessoas, elas começaram a se empurrar na escada rolante. Elas começaram a passar por cima uma das outras. Sabe quando você vai empurrando para descer rápido, e aí uma pessoa caiu, e aí vai caindo outras, enfim. Eu lembro que quando aconteceu isso, o Cris tinha dito, coincidência, de manhã o Cris falou, olha, você vai sair, se por um acaso você ouvir algum alarme, alguma coisa, fica atrás de uma pilastra, para do lado de um pilar, tá? Você vai, por exemplo, você está no shopping, você viu uma pilastra do shopping, você fica ali paradinha, quietinha, não sai correndo com as pessoas. E foi o que eu fiz. Para minha sorte, eu parei, eu lembrei do que ele falou, outra coincidência,
e fiquei encostada na pilastra do shopping, parada ali quieta. E eu não quis sair correndo como as pessoas, porque eu sabia que eu poderia me machucar, tá? Então, esse pânico, infelizmente, está acontecendo outra vez. Aconteceu nesse terremoto que a gente teve no dia 19, né? Para mim, esse terremoto foi uma experiência ruim. Para o Cris, foi um déjà vu de ele estar passando por isso pela segunda vez. Ele falou, quando a gente estava descendo a escada, ele falou: Nossa, de novo eu estou passando pela mesma coisa. Teve uma simulação e agora um terremoto. Mas para muita gente, a gente tem que entender que é realmente um gatilho. Tem muita gente que fica traumatizada. Então, é isso, gente. A gente está bem, a gente ficou muito cansado, porque de fato a gente fica muito tenso. Fiquei, agora já dei uma relaxada, mas eu fiquei com medo de acontecer outra vez, né? Então você fica com dor no corpo, dá uma certa tensão. No final do dia aconteceu 1 hora da tarde, uma e pouquinho da tarde. No final do dia, umas 5, 6 horas da tarde, eu tava com enjoo, eu tava com dor de cabeça, meu corpo doía, porque você fica tenso. Apesar de tudo, assim, eu acho que eu fiquei calma, tá? Não tive tanto problema, mas depois que passa adrenalina, você começa a sentir, sabe? Que você fica tenso, doía o corpo, doía a perna, dor de cabeça. Não é fácil, é complicado, não é uma coisa. Primeiro que ninguém se acostuma com isso, não é uma questão de não, o mexicano já está mais acostumado porque ele passa por isso sempre. Não, ninguém se acostuma com esse tipo de coisa. Mas pra gente que vive no Brasil e que não tem que se preocupar com esse tipo de coisa, é mais complicado, sabe? É, porque na nossa realidade de brasileiros isso não existe. No Brasil não existe, não é uma coisa que tá na nossa realidade. É estranho, é bem estranho. A gente tem outras preocupações, mas com um terremoto a gente não precisa se preocupar, né? Eu realmente lamento mesmo, porque, de novo, a cidade que ainda estava se recuperando vai ter que se recuperar outra vez de um terremoto, porque a gente sabe que teve problema. Foi pouco perto dos outros anos, mas teve. É complicado, realmente é complicado. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like, e se inscrever e ativar o sininho. E também me segue no Instagram, porque lá eu coloco conteúdo que nem sempre está aqui no canal e mostro mais das coisas que acontecem aqui na Cidade do México em tempo real. Por hoje é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!